Aumentando a sua fé com uma palavra de Deus, com o irmão Alexandro. A graça e a paz do Senhor Jesus. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao verso 15. Meu tema nesta noite é o grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, verso 11 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu. Passará o céu e a terra, mas o juízo final não passará. E vi os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, que estavam diante daquele grande trono branco. E abriu-se os livros, total de 9. E abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas naqueles 9 livros. E deu o mar os mortos que nele haviam. E a morte e o inferno também deram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo e enxofre. Capítulo 21, verso 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, porque a primeira é esta. De eu e você, querendo ou não, como eu disse, eu não pulo fila, vamos encontrar com ela. Mas essa daqui, ela é terrível. Podemos assentar nessa noite, mantenha a sua Bíblia aberta. Se quiser me acompanhar, me acompanhe. Se não quiser acompanhar, lendo as passagens, eu vou estar citando, lendo para vocês sobre o juízo final. Queridos, louvado seja Deus nessa noite, bendito seja o nome do Senhor. Quando você ouve falar de juízo final, quando você ouve falar do grande trono branco, quando você ouve falar de condenação eterna, de um ardor de fogo e enxofre, de uma morada eterna com os demônios, Satanás e todas as pessoas que partiram para a eternidade sem salvação. Quando você ouve falar sobre isso, isso tem que gerar dentro de você e dentro de mim, não medo, mas sim o quê? Glória a Deus, porque o meu Deus é justiça. O homem pode ter escapado do tribunal da justiça do homem neste mundo, mas ele não escapará do grande juízo final. Ele não escapará do grande trono branco. Ou seja, todas as injustiças que eu e você sofremos hoje, Deus está dizendo, no dia do juízo final, é o meu dia, é o dia da vingança do Senhor, o nosso Deus. Estou descendo aqui, gente. Louvado seja Deus. Então não tem que trazer medo no seu coração, tem que trazer assim, o meu Deus é justo, Ele vai julgar todas as minhas injustiças, todas as injustiças que estão fazendo comigo hoje, meu Deus há de julgar, Ele há de trazer juízo. Agora, se você não anda em paz com esse Deus, se você não tem convicção da sua salvação, se as suas obras e as suas atitudes estão te condenando, é melhor você rever sua vida. Porque esse dia é fatal, esse dia vai acontecer. Porque nós acreditamos, aos Hebreus capítulo 6 e o verso 2 diz, nós, diz assim, não precisa acompanhar se você não quiser, nós temos desde o princípio os ensinamentos de Cristo que Ele nos deixou. Quais são? Ele vai dizer, o batismo, a imposição da mão, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno.
Nós acreditamos nas bênçãos, nós acreditamos em Jesus, acreditamos nas curas, acreditamos no batismo com o Espírito Santo, acreditamos nos dons, acreditamos na volta de Jesus, nós acreditamos nos anjos, nós acreditamos até no capeta. Mas por que nós não acreditamos que o juízo final, como diz a palavra de Deus, acontecerá? Nós acreditamos, o PRV acredita, porque faz parte da palavra de Deus, foi ensinada no Velho Testamento, foi ensinada por Jesus, foi ensinada por os apóstolos, o juízo final virá, esteja você preparado ou não. Em um tribunal, nessa noite nós temos duas advogadas em nosso meio, em um tribunal, que é a Nani e a Roberta, em um tribunal você tem um juiz, hoje o juiz é Deus. Em um tribunal você tem um advogado de defesa. O advogado de defesa hoje é Jesus. Em um tribunal você tem você tem o promotor, aquele que promove, aquele que procura as provas de acusação. Contra quem? Contra o réu, aquele que está sendo condenado. E ele é julgado com base em quê? Com base numa lei, com base em um estatuto, com base em palavras. De acordo com o grau, de acordo com os atos que ele cometeu, ele fez um assalto sem armas, ok, a punição é essa. Não, mas agora ele fez com arma, bom, teve um agravante, estava armado. Mas ele usou de violência, então tem, e assim vai. De acordo ele vai transgredindo a lei, o Código Penal vai só aumentando a penalidade daquele réu. É assim, nos nossos dias hoje, que funciona em um tribunal. Lembro bem daquela ilustração, onde o advogado levantou e falou bem assim: ô fulana de tal, dona Maria, a senhora conhece este promotor? Aí, a dona Maria: conheço, é um trapaceiro, um enganador, conheço, é um ladrão safado sem vergonha. Quando chegou a vez do promotor, dona Maria, a senhora conhece esse advogado? Ela: conhece, pior do que você. O juiz chamou os dois e falou: ei, faz favor, se vocês perguntar para ela se ela me conhece, querida, na terra é assim, é seres humanos, há muitas injustiças, mas nesse tribunal não haverá injustiça nenhuma. Nesse tribunal não haverá injustiça. A Bíblia já diz, um grande trono branco. O branco fala da justiça, da santidade, da pureza desse grande juízo final. Por isso que nessa noite eu quero te dizer, você precisa se conscientizar, primeiro, que você é um réu. Segundo, que tem um promotor tentando te acusar. Terceiro, existe um advogado tentando te defender. Quarto, existe uma palavra, existe uma lei, que ela tanto pode te absorver, quanto ela também pode te condenar. Tendo dito isso, quero pregar sobre o juízo final nessa noite. Romanos capítulo de número 3, verso 23, diz que todos pecaram, todos estão excluídos da presença de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós aos olhos de Deus não temos mérito algum de escapar do juízo final. É lindo quando Deus vai perguntar bem assim para Jó, se você quiser acompanhar. Jó capítulo de número 9, Você lembra que Deus virou para Jó e falou bem assim: esse camarada, ô Satanás, esse camarada é um homem justo, é um homem que se desvia do mal. Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Mas sabe o que Jó achava de si mesmo? Capítulo 9, verso 15. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, o meu juiz pediria misericórdia. Ele está dizendo, quando eu chego perante Deus, eu não chego com a minha justiça. Eu chego perante Deus, perante o juiz, já clamando por misericórdia. Capítulo 10, verso de número 15, diz assim: se for ímpio,
ai de mim. Se for justo, não me levantarei a cabeça. Cheio estou de ignomia aos olhos e olho para a minha miséria. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu sou um miserável. Eu sou miserável. É por isso no capítulo 9, verso 33, ele diz: quem me dera se tivesse um advogado para me defender. Verso 9, 33, quem me dera se tivesse um advogado para me defender, porque eu não sou justo. Eu pratico o ato de justiça, eu tento andar diante de Deus, eu tento me desviar do mal, eu vejo o mal vindo, eu me desvio, e o mal me segue, eu me desvio dele. É todo dia assim, mas eu não me acho justo. Eu sei, se eu comparecer perante o tribunal de Deus agora, eu vou ser condenado. Eu vou ser condenado. Eu preciso, eu clamo por um advogado. Então Jó já clamava por um advogado de defesa. Mesmo Deus declarando ele homem justo e que se desviava do mal. Aí quando nós lemos em Apocalipse, capítulo de número 21 e o verso de número 8, ele vai dizer quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos feiticeiros, aos fornicários, aos idólatras, aos mentirosos, aos homicidas. Aí você vai dizer bem assim: não, mas eu não sou nada disso, Alessandro. Eu não sou nada disso. Eu não cometo tais pecados ordiondos assim. Eu não cometo tais pecados. Eu cometo alguns pecados, mas esses não. Esses pecados não. E muitas vezes nós achamos que vamos ser salvos porque não cometemos tais pecados que as pessoas lá fora no mundo cometem. E nós assistimos a televisão e falamos: tem que ser condenado, tem que ser morto, pena de morte, prisão perpétua. E muitas das vezes tem pessoas inocentes. É lógico que na prisão sempre tem pessoas inocentes, né? A gente vai lá fazer trabalho lá, todo mundo é inocente. Mas eu acredito que tem inocente ali dentro mesmo. Eu acredito, porque a lei do homem é falha, a lei do homem erra, a lei do homem julga segundo a aparência, segundo o poder aquisitivo do advogado, não é verdade? Para ajudar a tirar o cara de lá. Mas perante esse tribunal aqui, a sua justiça é como trapo de imundícia. Todos nós já estamos destituídos do céu, querido. Nós não temos capacidade de entrar mais lá. Você não comete esses pecados? Mas não será pelos pecados grandes que nós deixaremos, nós não entraremos no céu. É pelos pecadinhos que a gente deixa passar. Quer ver alguns? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso 21, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito no Velho Testamento? Não mata. Mas qualquer que matar já é réu de juízo. Bom, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão, já é réu, misericórdia, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu de sinétrio. Quem é o sinétrio? Os pessoal que julgava naquela época. E qualquer que chamar o seu irmão de louco, será réu do fogo do inferno. Já se irou contra alguém? Já? Sem motivo. Quando alguém te dá motivo, irá não é pecado. Pecado não é ferver o sangue. Pecado é fazer o sangue derramar. Não é, Nerinha? Fazer o sangue derramar é complicado. Complicado, mas irá não é pecado, sabe por quê? Porque dentro de nós tem um senso de justiça, a gente quer justiça. E quando nós vemos as injustiças, aquilo nos ira. E dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos, não é, Deuene? Mas não podemos. Não podemos. Agora, ele diz: se você está irado contra seu irmão, nem é o mundo lá fora, seu irmão, você já está na lista desses condenados, desses réus do fogo do inferno. Olha, pecadinho pequeno, né? Não, tem mais, quer ver? Falta de perdão, verso 23, portanto, se trouxer a sua oferta para Deus, e aí você se lembrar daquele irmão, ei, não é ímpio não, é irmão,
Você se lembrar daquele irmão, que ele tem alguma coisa contra você, ei, deixa a sua oferta ali, vai lá e reconcilia com teu irmão, enquanto você e ele está vivo, porque se ele morrer ou você morrer, eu digo para você, tu não vai sair do inferno, verso 25, enquanto não pagar o último centavo. É lógico que ele está usando a linguagem aqui, de que o camarada, ele não tinha como pagar, né? Devia ao irmão, não tinha como pagar, ele ficava preso por determinado tempo até pagar a dívida, com tempo de prisão. É lógico que quem vai para o inferno, por mais tempo que lá passar, nunca vai pagar a sua dívida. Irmão, imaginou ir para o inferno por causa de uma ira? Ir para o inferno por causa de liberar perdão? Está vendo como é que eu e você já estamos destituídos da glória de Deus? Não dá vontade de clamar por um advogado nessa noite? Já temos que chegar perante Deus e falar, Deus, misericórdia, eu preciso de um advogado. Eu me achava que já estava salvo, mas estou vendo aqui que se tu voltar agora, ou se a morte voltar agora, o negócio está feio para o meu lado. Quer ver outra coisinha? Aí mesmo, Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11. Verso 30. Mateus 11? Mateus 12. Verso 36. Diz assim: mas eu vos digo que toda palavra sem valor, piada sem graça, piada suja, coisa que você fala, fofoca, aquilo que você faz com a sua boca que não edifica a Deus, eu digo para você, Jesus falando, hein? Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, sem valor, que o homem disser, eles hão de dar contra no dia do... Reparou que o dia do juízo está com D maiúsculo? Representa o juízo final. Ele está falando do juízo final. Ele está dizendo, você toma cuidado com aquilo que você anda falando. Porque aquilo que você anda falando pode estar te condenando ou pode estar gerando processos espirituais contra a sua vida. O promotor de acusação, já está com a pilha desse tamanho, de WhatsApp, de imenso, mas não, hoje é o quê? Skype, celular, um monte de palavras que você vai falando aí, que você acha que não tem nada a ver, mas ele está anotando tudo, ele está criando um processo muito grande contra a sua vida. Gente, é pesado essa palavra. Por isso que Tiago vai dizer assim, apóstolo Tiago, ele vai dizer para mim e para você assim, acharam? Capítulo número 4 e o verso 11, ele vai dizer assim, irmãos, não faleis mal um dos outros, hein? Quem fala mal do irmão, está julgando o seu irmão, hein? Está falando mal da lei, está julgando a lei. E se tu julga a lei, tu não é mais praticante dela, mas tu é juiz. Misericórdia. Que palavra dura. Então você falar contra o irmão, você já tá ferindo o Código Penal de Deus. Você já está ferindo o Código Penal, já está indo em cima da lei, da palavra de Deus, que diz, não faça isso, não faça isso. E se você faz, você já está debaixo de uma condenação. Então não é só roubar, matar, não é só cometer grandes pecados, pecadozinho que a gente deixa passar que não tem nada a ver, rapaz. E Deus está dizendo, o promotor de acusação está levantando acusações contra a sua vida. E se a pessoa morre nessa situação, olha o que a Bíblia diz, em aos Hebreus, aí pertinho, né? Só voltar um pouquinho. Em aos Hebreus capítulo 9, e o verso de número 27, aos Hebreus 9, 27, ele vai dizer assim, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte, o juízo final. Quando a pessoa morre hoje, ela vai para uma sala, aonde ela está aguardando o juízo. Ela vai para uma antessala do juízo final, ou antessala do tribunal de Cristo. Daqui a pouco eu explico isso. Mas ela vai para este lugar.
Se ela morre hoje, salva, ela vai para um lugar chamado paraíso, e está ali aguardando ser julgada ainda por Cristo, pelas suas obras que ela cometeu aqui na terra. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 5, capítulo 5, quem morre salvo hoje? Tem que passar pelo tribunal. Verso 10, porque todos devemos comparecer antes de ir para o céu, querido. Antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou... Morreu salvo, você vai para o paraíso e fica esperando. Você vai ficar esperando o quê? O dia da ressurreição, o dia do arrebatamento da igreja, aonde você vai com Cristo para receber galardão por meio daquilo que você faz hoje para Jesus. Mas se a pessoa morre sem salvação, morre por falta de liberar um perdão, morre por causa de ira, morre por causa das suas palavras, nem vou falar de feitiçaria, mentira, engano, adultério, prostituição, nem vou falar disso não, morre nessa condição. O que espera essa pessoa antes do juízo final? Para onde que ela vai? Se antes de ir para o juízo final, ela fica no lugar de espera, morreu sem salvação, não vai para o paraíso, vai para onde? Vai para aqui, venha comigo. Apocalipse, capítulo de número 20, nós lemos hoje. 20, e o verso de número 13. E deu o mar, os mortos que nele haviam, a morte e o inferno, deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas. Quando a pessoa morre sem salvação hoje, ela vai para um lugar chamado inferno. Inferno, ela está retida, ela está presa neste lugar, inferno. Neste lugar chamado inferno, ela está retida, ela está presa. O que ela está esperando é o seguinte: ela está esperando o dia do julgamento, onde ela vai ter que comparecer ao tribunal. E esse tribunal que elas vão comparecer, não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a igreja. O lugar que as pessoas que estão no inferno estão aguardando comparecer é o juízo final, é o grande trono branco. Porque no tribunal de Cristo, se a pessoa aqui na terra fez a obra para Deus, querendo se engrandecer, fazer nome, placa de igreja, vai ser salvo, mas vai receber um galardão pequenininho, mas vai ser salvo. Mas aqui do lado de cá, as pessoas que já estão no inferno, e olha que o inferno foi preparado para o diabo e seus demônios, Mateus 25, verso 41, foi preparado para o diabo, mas as pessoas caem para lá. Deus não fez outro lugar separado não, é todo mundo junto e amontoado. Estão lá aguardando, imagine gente, desde o primeiro homem Adão até hoje, multidões que estão lá aguardando o juízo final e sabendo que vão comparecer perante o juízo, não para ser absorvidos, mas para receber sobre si a sua recompensa. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. Por isso essa noite eu tenho que ler com você ainda Romanos, capítulo de número 2. Conselho para mim e para você é: portanto, és inculpáveis quando julga qualquer pessoa, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro, pois tu que julga faz o mesmo. Você condena o camarada porque ele é assassino, mas você é homicida, mata a pessoa com palavras. Deus fala, cuidado quando você vai julgar alguém. Existe alguém também de olho em você. Você não está matando literalmente, mas matando a pessoa com palavra. Então, muito cuidado. Você quer o perdão de Deus, mas o perdão de Deus é condicional. Assim como você perdoa o homem, Deus te perdoa. Olha só que complicação aqui. Então eu acuso alguém, mas tem 3 dedos apontando para mim, dizendo, ei, olha para cima, tem alguém de olho em você, hein? Ele vai dizer mais: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre as tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julga
os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as escaparás do juízo de Deus? Então vem cá, só porque você guarda a palavra, só porque você é crente, só porque você vem à igreja na quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, só porque você faz a vontade de Deus, você acha que com a sua justiça você vai escapar do juízo de Deus? Você já está condenado, cara. Você já está destituído da glória de Deus. Não tem mais escapatória para você, a não ser se você apelar para um juiz, para um advogado. Do contrário, você está condenado. Então, o juízo de Deus é com verdade. O juízo de Deus é a verdade. Não haverá mentira. Não haverá absolvição para essas pessoas. Porque se passar para a eternidade hoje, queridos, sem salvação, o que espera para nós, o salvo, tribunal de Cristo, os não salvos, juízo final. E olha só que interessante, o que Pedro vai dizer, venha comigo, se você quiser acompanhar, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, o apóstolo Pedro vai dizer assim, capítulo 4, 1 Pedro 4, verso de número 17, ele vai dizer que o juízo de Deus já começou. O juízo de Deus já começou. Olha que tremendo. Nós estamos falando do juízo final. Esse ainda vai começar, mas para Deus já começou. Quer ver? Verso de número 17. Porque já é tempo que comece o julgamento. E o julgamento começa pela casa de Deus. E se o julgamento começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles desobedientes que não obedecem a Deus? Ele está falando que o julgamento começou e começa dentro da casa de Deus. Mas qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus? Continuidade. Se só os justos se salvam, aonde vai padecer o ímpio e o pecador? Aí ele fala para mim e para você, portanto, também, vamos padecer segundo a vontade de Deus, porque se ainda que nós morremos, entregamos a nossa alma ao fiel Criador. Ele está dizendo, se você está fazendo a vontade de Deus, e mesmo assim você está sofrendo injustiça, mesmo assim você está sofrendo coisas nesse mundo, fica tranquilo, ainda que você seja morto, depois da morte, a sua alma vai para o fiel Criador. Agora, se aquele que é ímpio, se aquele que é pecador, se aquele que não faz a vontade de Deus, para onde vai a alma desse camarada? O julgamento já começou, e começou pela casa de Deus. Vejamos então o que a palavra de Deus diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o verso de número 28, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, ele arranja a prova contra si mesmo. 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. Juízo final. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O juízo final já começou para nós, crente. Todo mês nós estamos aqui, aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mês nós temos um dia que nós examinamos a nós mesmos. Porque nós examinamos a nós mesmos agora e apelamos para o nosso advogado. 1 João capítulo 2, verso 1 diz, filhinhos, não peque, mas quando você se examinar e ver que há algo que te condena, apele para o seu advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado perante ao Pai. Nós nos examinamos hoje para não sermos condenados amanhã. Nós nos examinamos hoje, mas não achamos que vamos ser absorvidos por nós mesmos, mas apelamos para o advogado dos advogados, chamado Jesus Cristo, o justo.
E se você, querido, não faz parte desse primeiro tribunal, o segundo te espera. Não posso mentir para você. Se você não se examine, se você não olha para a sua vida e começa a ver que você precisa dar um jeito de apelar para esse advogado, para que ele possa te absorver hoje. Do contrário, há um punhado de acusações contra a sua vida. Porque se a Bíblia manda eu clamar por um advogado, é porque existe um promotor. Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 12. Apocalipse capítulo 12. Verso de número 10. Diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos irmãos foi derrubado na terra, o qual de dia e de noite os acusa diante de Deus. Satanás não está brincando, querido. Esse promotor aqui tem ganhado e ganhado muitas causas. Esse promotor aqui procura na minha e na sua vida brechas. Esse promotor aqui está levantando falsas acusações, se for preciso, contra a minha e a sua vida. Se eu e você não apelarmos para Jesus Cristo, nós estamos condenados. Eu louvo a Deus nessa noite, que Romanos capítulo 8, verso 1 diz, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua vontade, mas andam segundo a vontade de Deus. Você já está em Cristo Jesus, querido? Você já é uma nova criatura, você nasceu de novo. Sua vida já está na mão desse advogado. Do contrário, há um acusador que está te acusando. E se tu parte para a eternidade, Deus vai ouvir esse acusador contra a sua vida. Por isso a palavra de Deus diz para mim e para você, no livro de Eclesiastes, eu poderia citar, mas quero ler, Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes 12, o sábio Salomão, com a sua sabedoria, escreveu assim, verso 12, capítulo 12, verso 7. Porque tu és pó e ao pó tu vai voltar, mas o seu espírito vai para Deus. Verso de número 13. De tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Quando você morrer, o que te espera, tu é pó, tu vai morrer. O que te espera é o juízo final. E do outro lado, no juízo final, o advogado que está lá, ele sabe todas as coisas. Ele sabe se você está mentindo. Ele sabe até as coisas que você escondeu, que ninguém soube aqui na terra, mas ele sabe. E ele vai trazer à tona, vai jogar no telão. A Bíblia não diz quando vai terminar o juízo final. Ela não diz, ela diz que vai iniciar, mas não diz quando vai terminar. Depois do milênio, ela não diz. Pode durar a eternidade, porque todos vão ser julgados. Vai ser coisa complicadíssima para quem estará lá. Imaginou? Deus me livre, ó, me arrepio. O sangue de Jesus tem poder. Falando sério, estou brincando não. A gente brinca, a gente acha que tem muito tempo sobre a terra, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas a palavra de Deus está aqui falando para mim e para você. É tempo de você temer a Deus. É tempo de você guardar os mandamentos. Você vai morrer, e se tu morrer sem salvação, o que te espera é o juízo. E Deus vai trazer todos os podres, seja bom ou seja mal. É isso que Paulo vai dizer no livro de 1 Timóteo, no Novo Testamento. 1 Timóteo, filhos, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. É bom comer a palavra, né? A palavra de Deus vai produzindo em nós fé, esperança, por mais que seja pesada, dura. Mas aquela palavra é para quem? Para quem teme, o juízo final é um terror. Mas para quem não teme, diz: glória a Deus, meu advogado nunca perdeu uma causa. Eu não sou uma causa impossível. Ele continua trabalhando na minha vida. 1 Timóteo capítulo 5, verso 20, diz assim:
Aos que pecarem, repreendam na presença de todos. O verso de número 24. Os pecados de alguns homens são manifestos ainda nessa vida, precedendo o juízo final. Mas o pecado de alguns homens só vão aparecer no juízo final. Misericórdia. Hã? Deus me livre, hein? Hã? O camarada está escondidinho, guardadinho, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém está sabendo. Mas Deus fala, se o seu advogado não te absorveu dessa condenação que está sobre a sua vida, ela não prescreveu. Ela não prescreveu. Ela vai se manifestar no juízo final. Se ela não vier à tona agora, ela vai vir no juízo final. É por isso que nós temos que correr para Jesus. É por isso que nós temos que chegar perante Jesus e dizer, eu sou culpado mesmo, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu adulterei, eu menti, eu roubei, sei lá, mas o sangue de Jesus Cristo me lava, me purifica, me justifica nessa noite. Nós não vamos até Jesus com um cartãozinho dizendo, eu sou dizimista, eu vou na igreja, eu pratico a tua palavra, não, nós vamos até Jesus já clamando por misericórdia, eu sou culpado mesmo, Deus. Me absolva. Aí o advogado entra em ação. E é interessante que o advogado da terra, mesmo você sendo culpado, ele sabendo que você é culpado, ele tem que te absorver. Imagina o nosso, hein? Ele sabe que você é culpado. Ele sabe. Mas ele te absorve. Ele te absorve. Tendo dito isso nessa primeira parte, dizendo para você que você está culpado. Você é culpado. Se você não tomar cuidado, o juízo final te espera. O único jeito é você apelar para um advogado chamado Jesus, porque existe um promotor que não para nem de dia nem de noite, tentando lançar acusação contra a sua vida. Tendo dito isso, tudo isso, dizendo que o juízo final vai vir, que existe um advogado, eu tenho que te dizer o seguinte, se você parte para a eternidade sem salvação, você não pode apelar para Jesus como advogado. Porque Jesus, ele tem a jurisdição dele. A jurisdição dele é só nesse mundo. Passou deste mundo para a eternidade, o poder dele agora é de juiz. Não é mais de advogado, é de juiz. É a palavra de Deus que diz. Vamos lá? Olha a palavra comigo. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, queridos, por favor. Capítulo de número 10. Pedro vai dizer assim, verso 38. Acharam? Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas essas coisas que ele fez. Nós estávamos lá, pai. Tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, vocês penduraram ele no madeiro. A este Jesus, Deus ressuscitou ao terceiro dia, e ele se manifestou para nós. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos diante dele, e depois que ele ressuscitou. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Ele está dizendo, depois que ele ressuscitou, ele disse, olha, avisa ao povo que eu estou aqui, olha o próximo versículo aí, no que eu não li, eu estou aqui para perdoar o pecado deles, mas deixa bem claro que eu só posso ser advogado deles enquanto eles estão vivos. Eu posso julgar os vivos como advogado, mas aqueles que morrem, eu não sou mais advogado, Deus me fez juiz. Pensa, hein? Você já imaginou as almas que estão no inferno hoje clamando por justiça, pelo advogado? Clamando por Jesus como advogado, ele fala, não sou mais advogado, eu sou juiz. Capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso de número 30. Conselho de Paulo é,
30 eu falei? 30. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que façam o quê? Que se arrependam. Por quê? Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem que ele escolheu e deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Misericórdia, gente. Ele está dizendo, Jesus está vivo. Deus determinou um dia em que com justiça ele vai julgar o mundo por meio de um homem chamado Jesus. Só que hoje esse homem pode ser o seu advogado. O conselho dele é: arrependa-se. Deus só perdoa o tempo de ignorância. Depois que você passa a conhecer a verdade, você já está debaixo de condenação. Você está levantando prova contra você. Você já não sabia, você sabia. Pensa o seguinte, gente, se a pessoa for para o inferno hoje, vai todo mundo para o mesmo lugar, não é um lago de fogo que arde, não é isso? Não lembra lá? O lago de fogo que arde como enxofre, um lago de fogo. Deus é tão sábio, para que serve o juízo final? O juízo final não serve para absorver a pessoa. A partir de agora eu vi que você é inocente, vai para o céu. Não, morreu sem salvação, já está no inferno aguardando o juízo final. Para quê? Para ser absorvido? Não. Para quê? Para receber um castigo sobre o seu corpo. A Bíblia diz que aquele que pecou mais vai sofrer mais. Porque Deus é justo. Do que aquele que pecou menos. Foi para o inferno sem Jesus. Vai sofrer a mesma coisa daquele cara que matou, roubou, homicida, ladrão, sei lá. Não pode. Deus é justo, então ele vai fazer com que a pessoa sofra eternamente nesse lago de fogo que é a segunda morte, morreu sem salvação, mas um fogo sábio. Quer ver? Se você quiser acompanhar, Marcos capítulo de número, Marcos 9, queridos, vão lá comigo rapidamente, vamos aprender a palavra, vamos, vale a pena, a palavra liberta, transforma. Marcos capítulo 9, vamos ver esse grau de castigo aí. Marcos 9, Evangelho de Marcos, palavra de Jesus, diz assim: melhor você entrar no céu com uma perna, com um olho, com um braço, do que ter os dois e ir para o inferno. No verso 48 diz: onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se... Misericórdia, a pessoa que vai para o inferno, a Bíblia chama essa pessoa de bicho. Perdeu a imagem e semelhança de Deus. E diz em 49, porque cada um no inferno será salgado com sal. Perdão, será salgado com sal, é isso? Será salgado com fogo. Cada sacrifício será salgado com sal. Repare, ele está dizendo que a pessoa vai ser salgado com fogo. Para que serve o sal? Conservar. É um fogo que não vai matar a pessoa. O bicho não morre, a pessoa não vai morrer. Mas aquele fogo é um fogo ardente que arderá. A pessoa no lago de fogo é um fogo que vai saber a quem queimar mais, castigar mais e a outro castigar menos. O sal conserva e o fogo traz o ardor, traz o sofrimento. É isso que a Bíblia diz também em Lucas. Vê lá, Lucas, capítulo 12. Logo na frente aí, queridos, logo na frente. Lucas 12. Vê aí que interessante. Lucas 12. Acharam o verso 43? Verso 43. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele crente disser no seu coração, Jesus está demorando voltar, começar a praticar coisas que não é certo fazer, 46, virá Jesus sobre aquele servo no dia e numa hora em que ele não espera. É igual a morte, né? A gente não sabe que hora que ela vem. E separá-lo-á e dará a sua parte com os infiéis. O cara era crente, agora morreu sem salvação, já é chamado de infiel. Vai para junto dos infiéis. Continuidade.
E o servo que não sabia a vontade de Deus, imagine aqueles índios, aquelas pessoas que ainda o evangelho não chegou, que não sabe nem a metade do que você já sabe. E a pessoa que não sabe a vontade de seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, e a pessoa que sabia a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos, misericórdia, açoites. Mas o que não sabia a vontade, mas fez coisas dignas de açoite, cometeu pecado, será castigado com poucos. Imaginou? Deus é sábio, Deus é justo, o tribunal é justo. Deus sabe a quem castigar mais, açoitar mais e quem é açoitar mesmo. É lógico que o capeta vai sofrer mais que todo mundo, né? Isso aí, com certeza, é um grau. Capetão, principado, potestade, hortes, demôniozinho, aí vem as pessoas que querem ir para lá. E entre as pessoas que lá já estão, uns vai sofrer mais, outros vai sofrer menos. Gente, essa é uma palavra dura, mas é uma doutrina que a palavra diz, que a palavra ensina, e que eu e você precisamos estar apercebidos nesses dias de distrações. Que nós levamos uma vida e parece que nós não acreditamos nisso daqui. Parece que nós não levamos isso daqui a sério, mas pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, viu o Senhor sobre a pessoa, e a pessoa vai estar agora esperando do outro lado essa condenação. E é interessante, em João, vira só a palavra aí, João capítulo 3, João 3, verso 16, diz assim, lindo, né? 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. A pessoa vai para o inferno porque quer, querido. A salvação está aí, o advogado está aí. Vamos continuar lendo? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Pesado, né? A gente só quer Jesus que veio ao mundo e trouxe todos os benefícios, a cura, a salvação, papá pororô, mas a gente não para entender que eu preciso crer. E esse crer é praticar. A palavra de Deus diz assim, ide por todo mundo. A palavra de Deus diz assim em Marcos capítulo 16, verso 15, diz assim, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Não é só crer, existe algo mais, eu preciso me batizar, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Não é só crer, eu preciso praticar, eu preciso aprender sobre esse Deus. A gente tem que crescer, a gente tem que buscar mais desse Deus. Por isso, nessa noite, queridos, a condenação, quem vai ao inferno, vai porque quer. Jesus veio ao mundo não para condenar, Jesus veio ao mundo para nos absorver desta condenação eterna. O único meio de entrar no céu é através de Jesus. Eu te digo uma coisa, em Apocalipse capítulo 20, que nós lemos, diz assim, e cada um foi julgado pelas coisas que estavam escritas nos livros. Olha só, existem coisas que já estão escritas nos livros contra mim e a sua vida. Você querendo ou não, só de você estar vivo, já tem alguém, fazendo anotação. A tiracolo, diante das pessoas ou no oculto, alguém está lá, fazendo anotação. Ou seja, você não precisa querer estar nesses livros, você já está nesses livros. As suas obras, seus dados, as suas palavras, aquilo que você ouve da palavra, mas não pratica, já está tudo escrito lá. É isso que Jesus vai dizer em João capítulo 12, diz, a palavra que eu vos digo, essa há de julgar vocês no último dia. Eu não vim julgar vocês, mas a palavra que eu tenho ensinado, se vocês não crerem, ela vai julgar vocês. É com base nesta palavra aqui que Deus vai julgar vocês. Essa daqui é a lei, é o estatuto que Deus vai julgar. Colocamos sobre os pés nessa noite, querido.
Quero dizer para você que só existe um meio, querido, de você escapar desse grande trono branco. Não existe outro. Eu queria te iludir dizendo que existia outro meio, mas não existe. O único meio de você escapar deste juízo final chama-se livro da vida. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Jesus disse para mim e para você, em Lucas capítulo de número 10, verso 17 e 18, ele diz assim: não fique alegre porque os demônios obedecem vocês. Fiquem felizes por estar os vossos nomes escritos no céu. Hudson, me dá uma ajuda aqui, filho. Por estar os vossos nomes escritos no céu. Ele está dizendo, não adianta você querer pregar, cantar, fazer a obra de Deus, se você não faz a vontade de Deus. Você vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas se o teu nome estiver no livro da vida, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, achou-se alguém digno de pegar naquele livro e abrir e desatar. Até que alguém disse: ei João, não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus homens de toda a tribo, povos e nações. Ele é digno de desatar este livro. O teu nome tem que estar lá, porque você já foi comprado. Nenhuma condenação a mais sobre a sua vida. Você era réu do inferno, você era réu de morte, mas alguém tomou o seu lá no Calvário e morreu no seu lugar para te absorver de toda acusação do inferno. Você tem um advogado hoje, querido. Apele para esse advogado. Manda Satanás com as suas acusações ir para o inferno. Não deixa mais